falso profeta foi Justino, nascido aproximadamente no ano 100, e falecido no ano 165 da Era Comum. Cresceu em meio a uma família pagã e, durante seus estudos, adotou o platonismo e o estoicismo. Tal como os outros pais da Igreja, Justino, conhecido pelos cristãos como mártir, divulgou a separação total entre gentios que criam em Yeshua, como Messias, e judeus, nazarenos ou não, sob o fundamento de que a lei foi anulada por Cristo. No livro Diálogo com Trifão, assevera Justino que o cristianismo é a nova lei para todos os homens. Já que na lei, Torá, existem várias promessas aos filhos de Israel, Justino advoga a tese de que os cristãos são o veros Israel, o verdadeiro Israel, ou seja, o povo eleito do Eterno deixa de ser o Israel propriamente dito, descendentes carnais de Jacó, e os que a fizeram, fazem a circuncisão com o desejo de se naturalizar israelita, e passa a ser a Igreja. Que poderiam os cristãos desfrutar das bênçãos de Deus, entre aspas, sem a necessidade de obediência à Torá, lei. Escreveu Justino. Com efeito, ó Trifão, eu li que deveria haver uma lei perfeita, e uma aliança soberana, em relação às outras, que agora devem ser guardadas por todos os homens que desejam a herança de Deus. A lei dada sobre o Monte Horebe já está velha, e pertence apenas a vós. A outra, porém, pertence a todos. Uma lei colocada contra outra lei anula a primeira, uma aliança feita posteriormente também deixa sem efeito a primeira. Na visão de Justino, a lei, Torá, não deveria ser cumprida, pois se tornou velha. Porém, o próprio Eterno ordenou que o seu povo deveria guardar a Torá para sempre. Para justificar o motivo pelo qual os cristãos não deveriam guardar o sábado, Justino tem a ousadia de declarar que o mandamento criado pelo Eterno deriva da iniquidade do povo israelita. Também nós observaríamos essa circuncisão carnal, guardaríamos os sábados e todas as vossas festas se não soubéssemos o motivo pelo qual vos foram ordenadas, isto é, por causa de vossas iniquidades e da vossa dureza de coração. Objetivando causar a separação total entre judeus e gentios, que outrora viviam em comunhão nas comunidades do caminho, Justino acusa os judeus de serem responsáveis pela morte de Cristo. Escreveu o historiador Juan Pablo Senapera. Mais uma vez, Justino retoma o discurso rotulante e estigmatizante, ao afirmar que nem toda a água do mar seria suficiente para apagar os assassinatos cometidos pelos judeus, e ainda caracteriza os rituais prescritos na lei como incapazes de remover estes pecados, que somente poderiam ser removidos pela morte de Cristo. Há uma clara intenção de circunscrever a lei ritual ao povo judaico, caracterizado como povo de assassinos, praticantes de rituais que em si mesmos seriam vazios, mas que encontrariam sua razão de ser apenas entendidos como tipos proféticos de Jesus Cristo. Responsabilizar os judeus pela morte do Messias se tornou um dos grandes slogans do cristianismo, resultando em milhões de mortes ao longo da história, principalmente durante as Cruzadas, a Inquisição e o Holocausto nazista. Este último evento levou ao extermínio covarde de provavelmente milhões de judeus. Muitos protestantes e evangélicos lavam suas mãos achando que suas igrejas não participaram da chacina, não sabendo que Martinho Lutero incentivou o assassinato de judeus.
O historiador William L. Shire disse que a influência de Lutero tenha auxiliado a aceitação do nazismo na Alemanha pelos protestantes no século XX. Shire fez a seguinte observação em Ascensão e Queda do Terceiro Reich. Lutero serviu de inspiração para Hitler, tanto que no livro Mein Kampf, Minha Luta, em português, o cita como uma das 3 grandes personalidades da Alemanha. Enquanto milhões de pessoas estavam sendo dizimadas pelo nazismo, tanto o catolicismo quanto o protestantismo estavam conectados com o antissemitismo, e tinham membros transitando neste movimento. Embora exista uma distinção discutível entre antissemitismo racista e antijudaísmo religioso, esse material, publicado em Roma durante os dias de estudo de Pacielli, exemplifica uma onda de antipatia viciosa. Opiniões como essas eram propagadas pelo maior jornal jesuíta, contando com o apoio do Papa, que indica sua influência potencial e aparência de autoridade. Tais preconceitos dificilmente eram hostis às teorias racistas que culminariam no ataque furioso nazista aos judeus europeus na Segunda Guerra Mundial. É realmente plausível que esses preconceitos católicos realmente reforçassem aspectos do antissemitismo nazista. Não é surpresa que, na maior parte da história cristã, se perceba seu envolvimento com o antissemitismo e o antijudaísmo religioso. Pacielli, que se tornaria o Papa Pio XII, vivenciava esse mundo antijudeus, tendo conhecimento, por exemplo, de que o Quarto Concílio de Latrão, convocado por Inocêncio III, em 1215, determinou que os judeus deveriam usar uma cobertura distintiva na cabeça. Sobre o silêncio do Papa, o autor do livro Papa de Hitler, o cristão, John Cornwell, traz a seguinte indagação, dirigida ao comportamento silencioso do Papa. Não seria um dever cristão óbvio protestar e resistir ao extermínio dos judeus quaisquer que fossem as consequências? Tal questionamento é o que norteia a discussão pelo autor do livro, promovida em relação à omissão do Papa, defendendo a tese de que o cristianismo, e o catolicismo em particular, tinham uma longa história de antijudaísmo, em termos religiosos, algo que não diminuíra no século XX. Em 20 de julho de 1933, uma concordata foi assinada, pelo cardeal Eugênio Pacielli e Franz von Papen, em nome do Papa Pio XI, e do presidente Paul von Hindenburg, respectivamente, sendo válido atualmente na Alemanha. A concordata estabeleceu os direitos sobre a liberdade religiosa católica entre Santa Sé e Alemanha. O tratado foi formalmente assinado na Secretaria de Estado em 20 de julho por Papen e Pacielli. Uma fotografia da cerimônia mostra os participantes rígidos e sem sorrir. Depois houve uma troca de presentes. Pacielli recebeu uma Nossa Senhora de porcelana branca de Meissen, Papen uma medalha papal.
Gutmann foi presenteado com uma fotografia do Papa em uma moldura de prata. A embaixada alemã em Roma doou 25.000 liras à Santa Sé para fins de caridade. Um dos principais pontos da concordata é o direito à liberdade para a religião católica apostólica romana. Artigo 1. O Reich alemão garante a liberdade da confissão e o exercício público da religião católica. Reconhece o direito da Igreja Católica, dentro dos limites da lei aplicável a todos, de organizar e administrar independentemente seus assuntos, e de aprovar leis e regulamentos vinculantes dentro de sua jurisdição para seus membros. Os clérigos deviam prestar um juramento de lealdade ao presidente do Reich. Artigo 16. Antes de os bispos tomarem posse de sua diocese, devem fazer um juramento de fidelidade ao Reichsstatthalter, na terra competente, ou ao presidente do Reich, de acordo com a seguinte fórmula: diante de Deus e dos santos evangelhos, juro e prometo fidelidade como convém a um bispo, lealdade ao Reich alemão na terra. Juro e prometo respeitar o governo constituído constitucionalmente e ser honrado pelo meu clero, no cuidado respeitoso com o bem-estar e o interesse do governo alemão. Esforçarei-me no exercício do meu ministério espiritual para evitar qualquer dano que possa ameaçá-lo. Pio XII enviou a Hitler uma carta, saudando e desejando bênçãos no seu governo, mesmo sabendo que o ditador alemão tinha propostas e atitudes antissemitas, as quais se podiam notar já em 1938, na Noite dos Cristais, em que se deu carta branca para quebrar templos e estabelecimentos de judeus, prendendo-os ou assassinando-os. Ao ilustre Herr Adolf Hitler, Führer e chanceler do Reich alemão. Aqui, no início de nosso pontificado, desejamos assegurá-lo de que permanecemos dedicados ao bem-estar espiritual do povo alemão confiado à sua liderança. Imploramos que o Deus Todo-Poderoso conceda a eles aquela verdadeira felicidade que advém da religião. Recordamos com grande prazer os muitos anos que passamos na Alemanha como núncio apostólico, quando fizemos tudo o que estava ao nosso alcance para estabelecer relações harmoniosas entre a Igreja e o Estado. Agora que as responsabilidades de nossa função pastoral aumentaram nossas oportunidades, muito mais ardentemente, oramos para alcançar este objetivo. Que a prosperidade do povo alemão, e seu progresso em cada parte venha, com a ajuda de Deus, frutifique. O escritor John Cornwell, do livro que abordamos, não é um detrator da Igreja Católica. Ele é cristão, iniciou sua pesquisa com o intuito de inocentar Patielli do rótulo de antissemita. Ao final, com um profundo choque moral, viu-se obrigado a confirmar, menos do que criar obstáculos ao processo de beatificação e santificação do pontífice. Ele clama como se fosse um pedido de desculpas da Igreja à comunidade judia. Ocupante do principal posto da Igreja Católica no período de 1939 a 1958, Eugênio Patielli foi uma figura que suscitou muitos questionamentos a respeito de seu comportamento. Como Papa, o pontífice não denominava certos atos de Hitler para com os perseguidos. Por exemplo, genocídio, extermínio ou existência de campos de concentração não eram mencionados em suas falas. Percebe-se, assim, sua parcialidade. Percebe-se pelas atitudes de que Pio XII estava apenas interessado em proteger os que foram considerados cristãos, ou seja, os judeus convertidos ao cristianismo, os quais foram ajudados pelo fato de terem se convertido à religião dominante,
ficando às cegas os que de fato mantinham a fé judaica, ou aqueles que passaram a negá-la diante do sofrimento a que vinham sendo submetidos. Bispo na guerra ajudou os nazistas a escapar. Um seminário católico em Roma abriu seus arquivos de guerra para lançar luz sobre um notável bispo austríaco que apoiava os nazistas. O bispo Alois Rudal, falecido em 1963, foi o diretor do Colégio Pan-Germânico de Santa Maria de Oanima em Roma entre 1923 e 1952. O colégio foi o principal centro de treinamento em Roma para padres alemães. O padre declarou abertamente suas opiniões pró-nazistas, e foi rotulado de bispo negro por Simão Visenta e o caçador de nazistas, cuja fundação reuniu evidências contra ele. Dentro do cofre, historiadores do Instituto de História da Áustria em Roma encontraram uma cópia de um telegrama enviado a Adolf Hitler por Rudal, apoiando a anexação da Áustria. O arquivo também confirma que Rudal ajudou muitos soldados alemães a fugir para a América do Sul. Entre os suspeitos de ajudar, Franz Stané, comandante do campo de extermínio de Treblinka. Elie Wiesel acusa Pio XII de silêncio no Holocausto. O vencedor do Prêmio Nobel da Paz e sobrevivente do Holocausto, Elie Wiesel, em um importante discurso no Parlamento da Itália, atacou o Papa Pio XII na quarta-feira por seu silêncio durante o massacre de judeus pelos nazistas. Wiesel, sobrevivente de Auschwitz e Buchenwald, proferiu discurso emocionante no Dia Mundial da Lembrança do Holocausto, também o 65º aniversário da libertação do campo de extermínio nazista de Auschwitz. Na mesma época, o Papa Bento XVI, nascido na Alemanha, que defendeu as ações de seu antecessor da guerra, também falava sobre o Holocausto em sua audiência geral no Vaticano, do outro lado do rio Tibre. No nível mais baixo da política, ou no mais alto nível de espiritualidade, o silêncio nunca ajuda as vítimas. O silêncio sempre ajuda o agressor, disse Wiesel a parlamentares e autoridades, incluindo o primeiro-ministro Silvio Berlusconi. Uma fonte da comitiva de Wiesel disse posteriormente a Reuters que as palavras mais alto nível de espiritualidade eram uma referência a Pio, que chefiou a Igreja Católica Romana de 1939 a 1958. A questão do que Pio fez, ou não fez, para ajudar judeus durante a guerra continua sendo uma questão incômoda entre católicos e judeus, e a referência de Wiesel a Pio indicava que não mostra sinais de ter sido resolvido. 10 dias atrás, o Papa Bento XVI fez sua primeira visita à sinagoga de Roma, onde um líder judeu disse a eles sem rodeios que Pio deveria ter se pronunciado com mais força contra o Holocausto para mostrar solidariedade com os judeus sendo levados aos fornos de Auschwitz.
teólogo Ludwig Müller, nascido em 23 de junho de 1883, falecido em 31 de julho de 1945, que aparece na foto cumprimentando Hitler, havia sido eleito o bispo do Reich e o escolhido de Hitler para unificar todas as igrejas evangélicas na Alemanha numa única igreja, que veio a ser chamada Igreja Evangélica Alemã. Deutsche Evangelische Kirche.